Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, estamos chegando com o bate-papo político. As ameaças de morte ao governador Camilo Santana, feitas por meio de redes sociais, geram preocupação entre deputados estaduais que, nessa terça-feira, cobraram que o caso seja investigado com profundidade. Os deputados aprovaram o requerimento com apoio ou com manifestação de apoio a Camilo Santana. As informações com Carlos Silva. Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira um requerimento com moção de apoio ao governador Camilo Santana, do PT, que foi alvo por meio de mensagens nas redes sociais de ameaças de morte em função das medidas que tem adotado para enfrentamento da pandemia. O suspeito das ameaças foi identificado e prestou depoimento à Polícia Civil para esclarecer as razões que o levaram a estimular a violência contra o chefe do Executivo Estadual. A manifestação de apoio a Camilo Santana uniu parlamentares de situação e de oposição, independente de sigla partidária. O deputado Renato Roseno, do PSOL, fez questão de dizer que tem divergências com o governador Camilo Santana em muitos pontos, mas observou que a divergência não autoriza ameaça e alertou que esse tipo de ameaça é consequência da escalada do autoritarismo que é fomentada em Brasília. Outra voz de oposição ao governo do estado, a deputada estadual doutora Silvana, do PL, afirmou que discorda de muitas ações de Camilo na pandemia, principalmente no que diz respeito à adoção do lockdown, mas foi enfática ao dizer que isso não é motivo para compactuar com ameaças desse gênero. Ela ressaltou ainda que expõe essa posição porque sofre muitas ofensas pelas redes sociais. Autor do requerimento, com o apoio ao governador Camilo Santana, o deputado Júlio César Filho, do Cidadania, foi enfático. Essas atitudes são inadmissíveis em uma democracia e se tornam ainda mais absurdas diante da postura séria que tem sido adotada pelo governador no combate à pandemia no estado. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O deputado estadual Salmito Filho, do PDT, ao endossar a manifestação de solidariedade ao governador Camilo Santana, alertou a população para o ódio que vem sendo disseminado pelas redes sociais. Carlos Alberto. O deputado Salmito Filho, do PDT, em pronunciamento nesta terça-feira na Assembleia Legislativa, prestou solidariedade ao governador Camilo Santana, que sofreu ameaça de morte pelas redes sociais por adotar medidas contra a pandemia, seguindo a orientação das autoridades sanitárias e da ciência. Abre aspas, quero prestar minha total solidariedade ao governador Camilo Santana, que acerta pela humanidade, pela capacidade de diálogo, pela transparência e, principalmente, por tomar as decisões necessárias para salvar vidas, sem demagogia, sem politicagem, fazendo a boa política. Fecha aspas, expôs Salmito Filho sem esconder a indignação com os excessos nas redes sociais. Segundo Salmito, é inadmissível esse tipo de ameaça a qualquer pessoa, sobretudo ao governante que toma decisões necessárias para salvar a vida do povo cearense. No início do seu pronunciamento, o deputado dirigiu-se à população citando o livro Os Engenheiros do Caos, do franco-italiano Giuliano da Empoli, e o documentário O Dilema das Redes, que alertam para situações prováveis que trabalham a psicologia humana, estimulando o ódio e o medo. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. As divergências de ideias, pensamentos e os conflitos políticos são marcas de uma democracia e respeito ao contraditório. Quando alguém se opõe a uma ideia do adversário ou discorda da postura adotada por quem está do outro lado de um debate, o contraponto de discordância deve ser com argumentos e não com ameaças. Quando surgem as ameaças ou as tentativas de intimidações não são contidas, jornalista Beto Almeida, entramos no perigoso campo da violência. Daí esse episódio contra o governador Camilo Santana ter polarizado os debates nessa terça-feira na sessão virtual da Assembleia Legislativa. Uma manifestação importante, Beto Almeida, para inibir que atos semelhantes continuem sendo espalhados pelas redes sociais.
Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. A moção de apoio, Luzenor, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Fortaleza teve um ponto em comum. Não, as bancadas de oposição nas duas casas foram unânimes em dar apoio, em literalmente deixar registrado a solidariedade ao governador Camilo Santana pelas ameaças sofridas nas redes sociais. Ameaças mesmo contra a integridade física dele. O mesmo já não se pode dizer da Câmara dos Deputados, dos nossos 22 deputados federais que fazem a composição da bancada federal hoje. Pelo menos 5 não assinaram a nota oficial em solidariedade ao governador Camilo Santana. Eu vou citar aqui o capitão Wagner do PROS, o Danilo Forte do PSTB, o Dr. Jaziel do PL, o Heitor Freire do PSL e o Vaidon Oliveira do PROS. Em comum, todos eles são de oposição, fazem oposição ao governador Camilo Santana. Até aí, tudo bem, normal numa democracia, mas eles entendem, por exemplo, que o governador talvez esteja querendo se vitimizar e até encobrir possíveis erros na condução da gestão dessa crise, no caso aqui da pandemia. O que me causa estranheza, Luzenor, é que numa situação como essa, ainda se deixe contaminar, por exemplo, pelo extremismo, pelo radicalismo, porque o que entra aqui, na realidade, é a defesa da não violência. É o entendimento, Luzenor, de que, como você disse, não dá para passar por cima de que nós estamos tratando de prática de criminosos, Luzenor, que estão tentando, por meio da violência e do autoritarismo, confrontar um trabalho que vem sendo feito e principalmente intimidar a principal autoridade desse estado, que é o governador. Então o governador do Ceará, ele é o nosso representante. Pode cometer erros e, se cometer, tem que ser realmente alvo de críticas, mas numa situação como essa, para mim, deveria ser ponto pacífico. Não deveria ter, de fato, nenhuma dúvida quanto a não compactuar com esse tipo de violência, que eu acho uma atitude, literalmente, de covardia. De você tentar intimidar o governador do estado, uma autoridade, em cima de um trabalho que ele vem sendo realizado e que tem como interesse maior a coletividade. E ainda sobre esse assunto, jornalista Beto Almeida, quero fazer um registro. Como tem sido árdua a missão do governador Camilo Santana no enfrentamento da pandemia? São pressões de todos os lados. Dos setores econômicos que defendem o fim das restrições para o pleno funcionamento dos estabelecimentos comerciais e, com isso, a manutenção de empregos, e do outro lado está a angústia das autoridades sanitárias e principalmente dos profissionais de saúde que lidam diariamente com os leitos de hospitais lotados e com dezenas de pessoas à espera de uma UTI. Jornalista Beto Almeida, uma tarefa muito árdua que está nas mãos do governador Camilo Santana. Consórcio Nacional formado pelos municípios ganha importante aliado na mobilização para a compra de vacinas contra a Covid-19. As informações com Carlos Silva. A mobilização dos prefeitos para a aquisição e vacinas contra a Covid-19 ganhou nesta terça-feira um aliado importante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que o Congresso Nacional está empenhado em cumprir a missão de ajudar os prefeitos do país no enfrentamento à pandemia, especialmente em relação à aquisição de vacinas, considerada a medida mais eficaz para conter a crise sanitária. Pacheco destacou a articulação dos prefeitos para a criação do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, o Conectar. A soma de esforços, segundo o presidente do Senado, fará o enfrentamento da pandemia ser eficiente. O Conectar, primeiro consórcio público de cidades brasileiras para a compra de medicamentos, insumos e vacinas contra o coronavírus, é composto atualmente por 1.800 municípios, cujas câmaras de vereadores autorizaram a adesão ao consórcio, de um total de 2.600 cidades que demonstraram interesse na iniciativa. Dezenas de cidades cearenses
aderiram ao consórcio e tem o prefeito de Fortaleza, José Sarto, como um dos maiores entusiastas dessa mobilização. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O presidente do Senado, o jornalista Beto Almeida, disse também que é importante a aceleração do processo de vacinação, uma vez que o país tem registrado recordes diários de mortes pela Covid e ainda é muito baixo o índice de pessoas imunizadas no Brasil. O que o presidente do Senado, Luciano, Rodrigo Pacheco, fez nessa reunião com os prefeitos foi um afago, na realidade, mais do que esperado. Afinal de contas, é bom a gente lembrar o seguinte: os prefeitos e também os governadores ficaram de fora desse comitê de crise que foi criado pelo presidente Bolsonaro. Deveriam estar lá, ter assento nesse comitê de crise, mas não estão. E aí o presidente do Senado fez esse afago e esse reconhecimento, dizendo, por exemplo, que ele próprio e o Poder Legislativo como um todo está empenhado em cumprir a missão de ajudar os prefeitos, né, no enfrentamento à pandemia. E quando ele fala que está empenhado, Zenô, é logicamente em relação à aquisição de vacinas, que é considerada essa medida mais, vamos dizer assim, eficaz para conter a atual crise sanitária que nós estamos enfrentando. E aí, o que acontece? O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele então considerou muito boa essa iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos de formar esse consórcio de vacinas das cidades, participando, incentivando e dizendo que esta é uma iniciativa que de fato merece todos os méritos pelo consórcio, pela forma com que os prefeitos se organizaram, pelo esforço que os entes federados estão dando para superar essas dificuldades. É isso. O que ele na realidade fez é o que o presidente Bolsonaro deveria ter feito, mas não externou nenhuma opinião nesse sentido ainda. Independente disso, os prefeitos têm dado demonstração de que estão muito cientes do seu papel e vão continuar assim até conseguir vacina. Esse consórcio não é brincadeira não, Luzenor. Eles têm aí, sabe o quê, Luzenor? Pelo menos a ideia de comprar vacinas para 2.600 cidades no país, superando muito mais inicialmente aquele número de 1.700 e poucos que eles esperavam que iriam aderir. Então a adesão foi grande. Esse é o ponto. Todo mundo está querendo encontrar uma saída, porque simplesmente, até o momento, não há a certeza de que o governo federal possa conseguir, na atual circunstância, fazer isso agora sozinho. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o governador Camilo Santana pede ao Ministério da Saúde apoio para a vacinação de servidores da segurança e também para os professores. A gente volta já já. Alerta Geral. A gente volta aqui no bate-papo político. Vamos continuar falando sobre a pandemia. O governador Camilo Santana conversou nesta terça-feira com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pediu apoio para a antecipação da vacinação dos agentes da área de segurança pública e também dos professores. Carlos Silva. O governador Camilo Santana, do PT, anunciou na tarde desta terça-feira que conversou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para pedir a inclusão dos servidores da área de segurança pública e dos professores nos grupos prioritários da imunização contra a Covid-19. O ministro mostrou-se sensível às demandas e disposto a nos ajudar nessa luta contra a Covid, disse Camilo, após reunião com os secretários de Segurança Pública, Luciano Caron, e da Saúde, Dr. Cabeto. Segundo Camilo Santana, os profissionais da segurança pública estão na linha de frente da pandemia. Daí a justificativa para as articulações para que os agentes policiais e trabalhadores dessa área tenham prioridade na imunização. Ligamos para o ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, para tratar desse assunto, solicitando também a inclusão dos professores, bem como das outras ações de enfrentamento à pandemia, expôs o governador cearense. Outros 5 estados brasileiros partiram na frente e realizaram ajustes nas estratégias de vacinação contra o coronavírus para incluir categorias específicas como professores e profissionais da segurança pública.
Em São Paulo, o anúncio por parte do governador João Dória, do PSDB, ocorreu na semana passada e a aplicação das doses nesses públicos deve começar a acontecer em abril. Decisões similares foram adotadas também pelos governos do Pará, Amazonas, Goiás e Espírito Santo. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, as vacinas estão chegando e nessa nova fase de imunização, os governos estaduais querem que outras categorias que estão no dia a dia de atividades que representam risco de contaminação entrem também como prioridade na vacinação, como é o caso dos agentes da área de segurança e ainda dos professores, assim como dos servidores da área da educação. Essa reunião do governador Camilo Santana foi virtual, com o novo ministro da Saúde, e onde ele pediu o apoio para que houvesse também a inclusão de policiais e profissionais da educação nas prioridades da vacinação contra a Covid. Esse pedido do governador Camilo Santana, na realidade, é no seguinte sentido, porque os estados e também os municípios eles têm autonomia, inclusive, para decidir quais categorias serão incluídas como prioritárias na ordem de vacinação, Zenon. O interesse do governador aqui em apelar para o ministro da Saúde é porque é o seguinte, ele quer, na realidade, o aumento no repasse de doses. Porque não adianta manter as doses atuais, porque aí você vai apenas ter um lençol curto. Vai tirar de uma determinada categoria para atender a outra. O que ele quer é o entendimento do Ministério da Saúde para que amplie a quantidade de doses para o Ceará, para que o Ceará possa incluir policiais, os profissionais de segurança e também os profissionais da educação na relação de prioridades. E há uma pressão tão grande sobre o Ministério da Saúde, por exemplo, Zenô, que o Ministério concordou, inclusive, que o próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, fez esse pedido e agora, já a partir da próxima semana, vai sim, a permissão está dada para que sejam incluídos esses profissionais nessa relação de prioridades. Muitos estados, inclusive, já se anteciparam a essa própria autorização do Ministério da Saúde. Eu estou falando aqui de São Paulo, que já marcou para a semana que vem começar. O Amazonas, já começou. Pará já está decidido também. Goiás, Espírito Santo e até o Rio de Janeiro. Começa também agora na primeira semana de abril a vacinar. Decisões tomadas muito antes do próprio Ministério da Saúde decidir por isso na base da pressão. E eu acho justo, Luzenor. Olha só, na relação da lista de prioridades, tem os idosos, aqueles com comorbidades, além dos profissionais que estão na linha de frente, tem também o pessoal, os indígenas, os quilombolas, e tem a população carcerária. Dizendo nada contra a população carcerária que está ali restrita a um ambiente, está na lista de prioridade. Mas você imagina os profissionais de segurança, Luzenor, que estão na linha de frente, na rua, muitos deles tendo que, inclusive, inibir situações em que a aglomeração está ali ocorrendo, mesmo aqueles que trabalham dentro dos presídios. Então é mais do que justo. Quando a gente fala nas escolas, Luzenor, como é que se quer que retorne às aulas e todo mundo defende que a educação é prioridade, se não prioriza o professor para que ele seja imunizado e volte com tranquilidade para a sala de aula? É isso que eu acho que precisa ser entendido. Tem realmente preferências e preferências, prioridades e prioridades. E eu acho que esses profissionais devem sim ser incluídos. Os municípios avançam e entram em uma nova etapa de negociações para a compra das vacinas contra a Covid. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, é eleito vice-presidente do Consórcio Nacional de Saúde para os municípios da região Nordeste, à exceção das capitais. As informações com Carlos Alberto. A diretoria do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, Conectar, tem nesta quinta-feira a primeira reunião para aprovação de resoluções, entre elas a de Complice, que terá as definições do portal de transparência das ações que serão divulgadas e da contratação de uma auditoria independente para dar tranquilidade a quem dirige e, principalmente, credibilidade ao consórcio.
O consórcio definirá também as tratativas com os laboratórios para a compra do imunizante, insumos e medicamentos. O consórcio tem por objetivo a mobilização de forças entre municípios, estados e a União para dar maior celeridade ao processo de vacinação dos públicos-alvo no Brasil. O Conectar é uma iniciativa liderada pela Frente Nacional de Prefeitos, FNP, e já conta com a manifestação de interesse de mais de 2.600 municípios, sendo 25 capitais e mais 1,8 mil cidades, que já tiveram sua lei autorizativa aprovada em suas câmaras municipais. O Ceará está presente na diretoria do consórcio com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que foi eleito vice-presidente para os municípios da região Nordeste, com a redação do Ceará Agora para o Alerta Geral, Carlos Alberto. Essa mobilização dos prefeitos, jornalista Beto Almeida, é importante e dá resultados, porque o consórcio já começa a receber dinheiro, doações para a aquisição de vacinas. O significado político dessa posse, né, do prefeito Ivo Gomes, Luzenor, é muito clara, né? Esse consórcio agora, a partir de agora, ele já pode, quer dizer, já está autorizado a iniciar as conversações, as tratativas de forma legal e legitimada com os laboratórios para a compra das vacinas, dos imunizantes. É claro, a proposta aí é muito direta, é unir forças para que haja um poder de compra e de negociação para que todas as cidades brasileiras que fazem parte do consórcio saiam beneficiadas. O Ivo Gomes, ele tomou posse como vice-presidente para o interior do Nordeste, dentro desse consórcio, do Consórcio Nacional de Vacinas. E o Ivo trabalha diretamente, vamos dizer assim, focado no efeito, no benefício que esse tipo de cargo que ele ocupa vai trazer para a sua própria cidade, Sobral. Quando ele trabalha com essa ideia, Luzenor, ele vai estar beneficiando não apenas Sobral, claro, vai estar beneficiando muitas outras cidades do interior do Nordeste que hoje apostam suas fichas nesse consórcio de vacinas e principalmente no controle da pandemia, que é isso que todo mundo quer, né? Mesmo com a pandemia e com restrições ao funcionamento de atividades econômicas, o governo federal registra aumento no número de contratações com carteira assinada em 2021. Sátiro Salles. Uma surpresa em meio às projeções de economistas sobre o mercado de trabalho nos primeiros 3 meses de 2021. Após o fim do auxílio emergencial, o Brasil criou 401.639 vagas de emprego formal em fevereiro. Os números apontam que o primeiro bimestre de 2021 foi marcado por indicadores positivos para a atividade econômica, antes do recrudescimento da pandemia da Covid-19. As informações sobre o mercado de trabalho foram divulgadas nesta terça-feira pelo Ministério da Economia, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A visão dos especialistas da área econômica é que os números do CAGED têm como base a herança do final do ano passado, com o reaquecimento das contratações de mão de obra iniciado em agosto. E o outro aspecto para justificar os números é o efeito residual do Programa de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse programa permitiu acordos de redução de jornada e suspensão de contrato com previsão de estabilidade. Até março, pelo menos 3 milhões de trabalhadores ainda terão essa garantia provisória. O cenário deixou também bons números para o Ceará, que no mês de fevereiro teve um saldo positivo de 12.343 contratações com carteira assinada. O Ceará registrou ainda o 8º mês consecutivo com dados positivos na geração de empregos formais. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Os números da geração de emprego, jornalista Beto Almeida, surpreendem no Brasil e aqui no Ceará as notícias também são muito boas. O programa de redução de jornada e salários para muitos economistas contribuiu para segurar uma onda de demissões nessa nova fase da pandemia, mesmo com parte das empresas com queda no faturamento. Os trabalhadores que entraram nesse programa no ano passado ganharam estabilidade, o que acabou ajudando na manutenção
de milhares de empregos nesse primeiro trimestre de 2021. Os números realmente foram surpreendentes, né, Luciano? Surpreenderam os economistas, até aqueles, digamos assim, mais otimistas. É bom que se diga que no caso aqui do Ceará, o saldo, né, eu estou falando de carteiras assinadas, tá certo? Ficou acima até do resultado de toda a região norte, que gerou 12.337 postos de trabalho em fevereiro. E você tem razão, um efeito positivo disso é exatamente aquele programa programa de redução de salário e jornada, porque para as empresas aderirem em 2020, elas tinham que dar também estabilidade, mesmo o programa tendo terminado. Então, se a empresa ficou por um determinado período, 4, 5, 6 meses, vamos dizer 5 meses, né? Dentro do programa, ela também não podia apresentar demissões no seu quadro de pessoal dentro desse período em tempo que ela foi beneficiada por esse programa. Então, por exemplo, nós vamos ter agora até março, as pessoas estão cumprindo, os trabalhadores na prática dessas empresas que foram beneficiadas pelo bem, eles têm essa estabilidade agora até o final desse mês de março. E aí sim, tem esse rescaldo, tem esse efeito na geração de empregos formais no mês de fevereiro. É possível que agora, começando abril, se o governo não vier imediatamente com esse novo programa, porque está todo mundo aguardando, mas abril já possa refletir uma outra realidade, com um saldo de emprego bem menor ou até, quem sabe, negativo. Mas, por enquanto, são números que a gente tem que comemorar, até porque, é bom que se diga, o Ceará chega agora em fevereiro, chegou em fevereiro, no 8º mês seguido de geração de empregos com carteira assinada, com pandemia e tudo. Então, tem que comemorar esses números sem sombra de dúvida. Lembra daquela história, Beto Almeida, do nó no orçamento da União? Tem ainda mais desdobramento e preocupação entre os técnicos do Ministério da Economia. O Sátiro Salles chega com outras informações sobre esse assunto. O governo federal tenta desatar o nó dado pelos deputados federais e senadores, feito com o apoio da bancada do Ceará no orçamento da União. O maior de todos os problemas é que o Congresso Nacional aprovou uma proposta orçamentária com uma previsão de gastos maior do que o volume de receitas. O desequilíbrio provocará vetos à lei orçamentária aprovada pelos congressistas. A preocupação é tanta que nesta terça-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um apelo aos parlamentares para que as escolhas políticas caibam nos orçamentos públicos. A declaração deixa bem claro o incômodo da equipe econômica com o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, que, segundo os especialistas, é inexequível ou que não pode ser executado, realizado ou cumprido. Por falar no Congresso, nosso apelo final é justamente que os acordos políticos têm que caber nos orçamentos públicos. A essência da política é fazer a alocação dos recursos, disse Guedes. A discussão sobre os rumos do orçamento da União de 2021 tem uma repercussão nos municípios, porque muitos prefeitos ouviram de deputados aliados que neste ano viria um volume maior de recursos, além do que está previsto nas emendas parlamentares impositivas, que é a liberação obrigatória. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A preocupação nessa área do orçamento é tanta, jornalista Beto Almeida, que nessa terça-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um apelo aos parlamentares para que as escolhas políticas caibam nos orçamentos públicos. O recado foi direto ao Congresso Nacional, que extrapolou na bonança de aprovar um valor maior de recursos para serem gastos, além das receitas no orçamento da União de 2021. Foi a primeira manifestação do ministro Paulo Guedes, dizendo, desde a polêmica aprovação do orçamento da União de 2021. E aí a gente fica se perguntando o seguinte: eu acho muito pouco ainda para o nó que foi dado e que ele ainda não conseguiu desatar. Você cortar despesas obrigatórias e valorizar as emendas de bancadas, Luciano, é deixar claro o seguinte, que realmente a gente não aprendeu, quando eu digo a gente, o Congresso Nacional não aprendeu nada
com o que foi aprovado lá atrás, né, em 2000, 2016, com aquelas regras do teto de gastos, né? Lembra disso, Zenor? Que houve lá naquele ano a aprovação dessa regra fiscal, que travava as despesas do governo e tal, que impedia que se gastasse acima do teto de gastos? Pelo jeito é o seguinte, os parlamentares não entenderam que o orçamento é também você fazer escolhas, como tudo na vida. Então tem que fazer escolhas, e não foi feita. E o governo agora está preocupado porque sabe que essa confusão na votação do orçamento é um sinal claro de que alguma coisa deu errada. E o governo sabe que tem a responsabilidade de cortar muitas das despesas, vetar. Há quem diga mesmo, Zenor, que o ideal, o melhor seria devolver essa peça orçamentária e refazer tudo de novo. Olha só a confusão como ficou. Então, diante desse cenário, o que o ministro Paulo Guedes está pedindo aí é que os parlamentares tenham bom senso e que faça com que o orçamento caiba dentro das emendas deles. Mas só que eu acho que bom senso é algo que não tem lá na casa. Porque se tivesse, não tinha aprovado e não tinha gerado essa confusão. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte, internauta, o nosso bom dia e uma boa quarta-feira. Bom, Luciano, a gente fica por aqui. Desejo a todos uma ótima quarta-feira para você, para os nossos ouvintes. Nós estaremos de volta aqui no Alerta Geral amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos.